André, TPC está falando sobre redução ICMS. Eu tenho bastante coisa ali, Márcio. Alguns eventos que vão ocorrer na cidade, agora no próximo mês de agosto. Mas algo que eu estou me dedicando é a questão da reforma tributária. Né? Legal. A gente fez uma matéria aí, inclusive, Maria Clara, se você puder abrir a matéria, eu entrei no site do Portal da Fazenda do Estado, a do canto esquerdo ali, ó, Cubatão poderá perder cerca de até 400 milhões de reais por ano. Desce que tem uma tabelinha, Maria Clara. Abaixa um pouquinho mais. Abaixa mais um pouco, ó. Essa aí é a tabela de ano, tá vendo, ó? Quanto o Cubatão arrecadou todos os anos com o ICMS, só o ICMS. Tem 261 milhões foi em 2009 e estamos vendo aqui em 2023 275 milhões. Até agora. Até o 2023. Tá, do ano passado foram 462 milhões. Isso aí a gente precisa estudar, Márcio, não estamos torcendo contra. Até algumas críticas à matéria. A gente está estudando o seguinte, a reforma tributária ela é boa. Ela é boa. Como foi a reforma previdenciária, mas muita gente criticou. O que a gente fica ressabiado e com medo é que essa reforma não deveria passar da forma que está, que é mudando o local do recolhimento do imposto da origem para o destino. Isso eu explico direitinho aí na matéria. O que eu quero dizer é o seguinte, os municípios que são produtores, eles serão prejudicados. Porque você tem uma fábrica, uma indústria instalada em Cubatão, o imposto hoje é recolhido aqui, então isso dá o direito ao município de receber o repasse. Do ICMS estamos falando de 25% de tudo aquilo que arrecada. É muita grana, tá aí, ó, 400 milhões. Se eles mantiverem esse texto aprovado na Câmara e no Senado não houver modificação, eles estão mudando da origem para o destino. Então o imposto vai ser recolhido não aonde o produto é produzido, e sim aonde ele é consumido. Cubatão tem histórico de cidade consumidora? Não. Quem tem é Santos, São Vicente, Praia Grande. Só para detalhar isso, a gente já falou aqui em 2004, se não me engano, 2003, 2004, à época o prefeito era Clemôncio Castor, e havia uma modificação nessa composição do ICMS, um repasse do ICMS. Mariângela Duarte, finada Mariângela Duarte, participou muito ativamente dessa condição de recomposição disso, para que não houvesse essa perda. Os vereadores da época foram a Brasília muitas vezes, houve uma discussão muito grande. Foi-se montada uma associação dos municípios produtores para que tivesse peso na discussão, afinal de contas, o maior número de municípios do país não são os produtores. Dos 5 mil, uma fatia pequena são os municípios produtores. E esses vão receber um impacto muito grande nessa questão da mudança do ICMS, na composição de que a produtividade não tenha um índice melhor do que o do consumo. Então, há de se consumir, os municípios que consomem vão ter um maior repasse. Ou seja, quem tem o maior número de habitantes vai ter um repasse maior. Quem tem um menor número de habitantes terá um repasse menor. Mas, porém, os municípios produtores têm todos eles uma deficiência habitacional, uma deficiência de estrutura causada por essa questão de industrialização, de condicionamento, de tudo isso. O Cubatão é um exemplo disso. A cidade contribuiu para o desenvolvimento nacional e tem um passivo ambiental, um passivo habitacional, uma coisa enorme. E o que acontece? Com essa redução, tchau, grana. E com tchau, grana, vai ficar mais difícil ainda, né? Já está difícil agora. E todo esse impacto que nós suportamos desde 1954, quando instalou-se a primeira indústria, que foi a refinaria, é perdido. Entendeu? A ANAMUP, a Associação dos Municípios Produtores. Então, a gente vai perder muita receita. A reforma também prevê algumas compensações. Márcio, eu estou soltando as matérias aos poucos, porque é muito complexo, então estou dividindo. O primeiro que eu soltei foi sobre o ITCMD, explicando como é que funciona, e depois o IPVA, né? E agora a perda do repasse. Existem algumas compensações para os municípios, que é, primeiro, permitir que a base de cálculo do IPTU seja alterada pelo prefeito sem passar pelo legislativo. Ou seja, atenção, você vai pagar mais imposto. Atenção. Uma segunda é que eles criaram mais 2 possibilidades de utilização do dinheiro da CIP. Hoje você só pode ir para o custeio.
Agora não, eles vão permitir para ampliação e tem uma outra coisa lá, ou seja, vai poder pegar o dinheiro e investir tudo aquilo que for que tenha a ver com luz, vai poder usar o dinheiro. É uma forma de desvincular, né? Uma forma de descarimbar o valor, como maneira de compensação. Entendeu? Na verdade, é uma coisa só, vai reduzir, vai compensar até 2036 e depois disso dá tchau, né? Depois disso dá tchau. Aí a gente tem alguns problemas aí para resolver, porque nós não temos um histórico consumidor, nós temos um histórico produtor. A gente produz e quem consome são as cidades vizinhas. O país consome, né? O mundo consome. Qual é a cidade que vai querer suportar esse ônus? Entendeu? Que nem a cidade de Cubatão, a gente tem uma fama de patinho feio, né? É um patinho feio, né? Não, mas a gente tem uma fama de patinho feio. Lá só tem indústria, nasceram crianças sem cérebro. Tudo isso foi o que nós suportamos ao longo dos anos por abrigar as indústrias, né? Passivo ambiental, a questão de quando se ouve a poluição muito grande, déficit habitacional, falta de identificação das pessoas com a região. Totalmente, uma questão muito grande. A cidade sempre abrigou a migração, né? Exato. Isso tudo. E assim, agora vem essa palavra. Durante anos foi uma cidade de dormitório, né? Sim. Dormitório que a pessoa vem, trabalha, dorme e vai embora. Então ela pega a nossa riqueza aqui, que é produzida aqui, e vai gastar lá fora. O polo industrial ele contribui para a região, não somente para a região, para o estado e para o país. Nos idos de 2015, quando nós tivemos aquelas mobilizações e tiveram aqueles protestos na região, que a Cônigo Domênico Rangoni era o ponto específico dos protestos para paralisar toda a região, dava para você ter uma ideia do que é o polo industrial e do que movimenta ele, em mão de obra, mercadoria e, é lógico, o que tudo isso gera. Tá? E as cidades podiam ter uma ideia, a cidade pode ter uma ideia da sua importância, e que, na verdade, o reconhecimento é muito pouco. Mas, se você quer uma matéria completa, acesse o TPC e vai ler lá, com certeza você vai entender o primeiro ponto dessa primeira parte da reforma tributária. A reforma tributária, porque a reforma em si ela é boa, né? Esse novo imposto está sendo criado, ele é interessante, ele vai trazer transparência. Mas esse item aí eu acho que tinha que mudar. Tá? 28,4% estão falando na alíquota desse imposto. A Haddad diz que não e tudo mais, mas vamos ver, né? Vai continuar sendo um dos mais caros do mundo. A gente só vai saber mesmo, Márcio, quanto vamos pagar depois que aprovar a PEC, né, passar pelo Senado, e vier a lei complementar que vai vir com as alíquotas. Eu não tenho ilusão. Aí só vai mudar e vai pagar um pouquinho mais. Aí sim a gente vai saber quanto vai ser as alíquotas. Eu acho, de verdade, que as alíquotas não irão reduzir. Tá? Vai ser as mesmas praticadas hoje. Só que vai ficar transparente. Você vai saber exatamente quanto você vai pagar. Sabe aquela a máxima do vendedor? Que ele muda o nome e sobe um ponto? Sobe um preço? É mais ou menos isso. Eu não duvido, imaginar que vai baixar ou não. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Eu já acho que vai subir. Vai subir? Eu acredito. O que nós temos certeza é que vai simplificar. E aquilo que é simplificado facilita na hora de você prestar um serviço com mais qualidade e poder cobrar menos por isso. É mais do passa-boi e passa-boiada. Também.